Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Quem Tem Boca Vai a Roma, e eu vou direto ao ponto. As coisas que eu mais escuto nos últimos anos é: Inajara, como que você fez para ser tão nova e já ter conquistado tanta coisa? Eu não tô fazendo esse vídeo aqui para me gabar das minhas conquistas, muito pelo contrário. Eu tô aqui para te encorajar a seguir esse atalho, que nada mais é de como é o passo a passo para você conseguir ter pacientes particulares, para você fazer uma venda bem feita, para você vender qualquer tratamento que você queira e que o valor desses tratamentos nunca seja um empecilho na sua vida. É possível e é real praticar uma odontologia de alto valor, de maneira ética, e sendo jovem e tendo um consultório, né, que não é o maior consultório do mundo, e isso não tem nada a ver com você progredir ou não. Isso tem a ver com você saber quais são os passos corretos para tudo isso acontecer. Por isso que eu vim trazer para você o atalho. Bom, vamos direto ao assunto, que vocês já me conhecem, já sabem que eu não gosto de enrolação. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que não precisa ter 20, 30 anos de formado para você ter excelentes e maravilhosos resultados com odontologia. Inclusive, aqui nesse canal não é lugar de lamentação. Aqui não é lugar de gente falar mal da profissão, pelo contrário, tá? Aqui é lugar de dentistas prósperos, de dentistas que fazem e acontecem, e aqui a gente traz a caixa preta dos consultórios para você progredir, para você prosperar, para você se inspirar, porque esse é o propósito desse canal, valorizar a nossa profissão. Então, a primeira coisa, gente, que é um grande pontapé aí para sua prosperidade dentro do consultório é o uso das redes sociais de maneira correta, tá? Tem muito dentista que acha que abrir o Instagram e postar uma coisa ou outra vai resolver. E tem muita gente achando que tem que fazer 500 mil conteúdos para atrair paciente. E eu vim trazer para você aqui qual é a grande sacada disso. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse as redes sociais. Tudo que eu conquistei, todos os pacientes que eu tenho, tudo é graças às redes sociais. Eu não sou filha de dentista, eu não tenho ninguém na minha família que é dentista. Eu comecei esse consultório do zero com 22 anos, né? Então, assim, eu não tenho nem, assim, como mensurar o tamanho do impacto que foi a rede social na minha vida. E graças a Deus eu consegui trabalhar essas redes sociais de uma maneira muito eficiente e desde cedo. E eu vou trazer isso para você. Então, o primeiro ponto do atalho é você trabalhar suas redes sociais. O que é trabalhar as redes sociais? A primeira coisa, não é produzir conteúdo à torto e direito. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te cansar, vai te deixar bravo, né? Porque dá trabalho. E você vai ver que isso não vai trazer pacientes para você. As redes sociais, elas precisam ser usadas para nós, dentistas, para a gente criar autoridade e a gente criar confiança na cabeça daquelas pessoas que seguem a gente no Instagram, tá? Porque quem são os seus pacientes? São aquelas pessoas que estão ali no meio onde você transita, não é mesmo? Não cai um paciente do nada no seu consultório. Isso é difícil de acontecer. E mesmo que esse paciente venha do nada, do zero, ele vai dar uma espiada lá nas suas redes sociais para ele ter pelo menos uma ideia do que esperar de vir nessa consulta com você. Então, a rede social, ela serve para isso, para dar esse pontapé inicial. O que é importante você saber da rede social? Primeira coisa é que você tem que ter uma linha editorial, tá? Não adianta você postar de tudo sobre odontologia lá nas suas redes sociais, de você cada dia falar sobre um tema, de você cada dia fazer uma coisa nova, porque isso não vai trazer paciente para você, isso só vai te cansar. O jogo da rede social pro dentista, que é o que dá certo, é você organizar a sua linha editorial. O que é isso? Você já parou para pensar, você já parou para observar que tudo na vida tem linha editorial? Por exemplo, se você tá andando no shopping, você olha nas vitrines, você sabe exatamente o que aquela loja vende. É ou não é? Quando você vai numa banca de jornal, né? Talvez a gente quase não vê mais banca de jornal, mas quando você vai numa banca de jornal, você bate o olho na capa daquela revista, você já sabe que tipo de conteúdo vai ter ali dentro. Certo ou errado? A sua rede social, ela é o mesmo raciocínio. Ela é como se fosse a vitrine. A pessoa, ela tem que entrar na sua rede social e já tem que saber o que ela vai esperar, qual é a sua especialidade, o que você faz, como você faz. E o que acontece com os dentistas é usar a rede social de maneira errada. É sair postando de tudo um pouco, de todos os temas, de todas as trends, e aí simplesmente você vira uma vitrine absolutamente bagunçada que não agrega valor e não agrega a credibilidade. Porque, como eu sempre falo para os meus alunos, o jogo da odontologia, o jogo da valorização, ele vai estar relacionado
a percepção de valor que esse paciente vê sobre você. E essa postura na rede social, ela é determinante para o paciente clicar e agendar a consulta com você através daquele link ou através dele te conhecer ali nas redes sociais, né? Então, você tem que organizar a sua rede social, você tem que ter uma linha editorial, você tem que parar, né, e refletir o que eu quero trazer para o meu consultório. Eu quero trazer tudo, a minha especialidade, eu quero fazer tudo. Eu quero fazer cárie, eu quero fazer Invisalign, eu quero fazer aparelho infantil, eu quero fazer endo, eu quero fazer tudo. Aí, eu tenho uma notícia para te dar. A sua rede social, ela vai ter que ser repleta de todos esses temas. Agora não, eu sou especialista em tal área. Então, você vai ter que focar nessa área. A produção de conteúdo tem que ser direcionada tudo para aquilo. Aí você pode me falar: ai, Najara, mas eu tenho uma clínica interdisciplinar. Como que eu faço? Qual vai ser o atalho disso? Mesmo você tendo uma clínica interdisciplinar, você vai ter que escolher os 2 carro-chefes dessa clínica. Não dá para ter carro-chefe em todas as especialidades, porque as especialidades elas vão se complementar, não é mesmo? E aí você vai ver, bom, o que a gente faz de fantástico aqui? Quais são as 2, 3 especialidades que são o nosso diferencial, que a gente tem equipamentos high-tech, que é ali o supra-sumo dos especialistas que trabalham aqui. Aí você vai pegar essas 2, 3 especialidades máximas e ali você vai bater nas redes sociais em relação a esse tema. Agora, se você, assim como eu, tem um consultório e é um especialista pontual em algum assunto, não adianta você querer vender tudo. Isso não vai dar certo. Você não vai conseguir virar autoridade em nada. Você não vira referência em nada, né? Então, você tem que ter essa linha editorial. É a primeira coisa para organizar na sua rede social. Se você é perdido, não sabe como trabalhar isso, como produzir vídeo, como editar vídeo, né? Como fazer tudo isso acontecer de fato na rede social, eu não consigo me estender nessa aula para detalhar tudo isso, tá? Porque a gente não tem tempo aqui para isso. Mas eu já vou deixar o link para você vir para os meus cursos de filmagem, edição. Tem o nosso curso presencial também, que é Vergonha Não Paga Boleto, onde os alunos, além de aprenderem tudo isso de forma super profunda, eles já saem com o conteúdo pronto, né, para postar nas redes sociais. Eu deixo o convite para vocês aqui também. Então, a primeira coisa é você ter a sua linha editorial. Quando você se posiciona sobre o que você quer vender, aí é só você bater sempre na mesma tecla. Você não precisa fazer conteúdos mirabolantes, você não precisa copiar conteúdo de ninguém e você não precisa ficar igual um doido tendo que fazer 500 trends, né? Ah, e agora é trend disso, dancinha daquilo. Você não precisa de nada disso. Quando você organiza a sua linha editorial, né, que arruma a sua vitrine e você produz conteúdos sempre daquele tema, é natural que os pacientes daquela área comecem a procurar você e aí rapidamente você vira uma referência naquilo, tá? Você não vai achar alguém falando isso nu e cru, tá? E eu tô falando a verdade pra você. É isso que dá certo, eu ensino todos os meus alunos, foi isso que foi o determinante, né, um ponto alto ali do início do atalho, que é a forma mais rápida de você progredir na odontologia. O segundo passo, né, então a gente já conversou um pouquinho de rede social, o segundo passo é em relação a processos, tá? Quando a gente fala de processo, é muito comum a gente ver clínicas enormes com assim, vários profissionais atendendo, ou mesmo clínicas pequenas que não tem nenhum tipo de processo, né? O que é o processo, gente? Quando eu ouvia falar sobre processo, eu fiz curso de administração para aprender sobre processo, tá? E eu vim aqui explicar para você como isso funciona. O que é processo? Você tem que ter o passo a passo de tudo. Tudo para ser profissional tem passo a passo. Eu gosto de dar um exemplo quando a gente vai andar de avião, né? Você já percebeu que quando você vai embarcar, quando você chega no aeroporto, tudo tem um processo, né? Então você vai passar a mala no guichê, tem um processo de te atender, tem um processo de despachar a mala, aí você vai embarcar, até a forma como as aeromoças estão posicionadas tem um processo. Você não chega para embarcar e a aeromoça tá lá assim, ó, viajando a maionese. Não, ela tá super uniformizada, né? Ela tá até posturada daquela forma de te atender, né? Elas têm o dress code, elas têm a forma ali de te recepcionar. Ao longo do voo, a gente tem os checklists de toda a equipe que faz esse checklist. A gente tem o passo a passo de tudo
que vai acontecer ao longo do voo, né? Você vê a equipe fazendo isso. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, que é para as coisas funcionarem, né? Tô dando o exemplo do voo, mas no caso seria dentro do consultório. Por que precisa de processo? Para as coisas funcionarem. Segundo, para você transmitir organização e segurança. Ninguém vai valorizar o seu trabalho se você não for profissional. E o que é ser profissional? É você ter processo. Você ter segurança. A pessoa tem que entrar no seu consultório, ela tem que ser atendida por você e ela tem que se sentir absolutamente seguro daquilo. E eu já te adianto, quanto mais seguro o paciente se sentir dentro do seu consultório, mais valor ele vai ver no seu tratamento e mais valor ele vai ver em você. E é dessa mesma maneira que a gente se sente, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, né? Você imagina tá? Né? Entrando no avião e aí você vê a aeromoça perdida, o piloto fala uma coisa, a outra fala outra coisa, aí desce gente, volta gente, não tem protocolo. Imagina, você iria ficar apavorado, né? Então, tô dando um exemplo de voo, né? Que é uma das áreas onde tem o maior número de processos, né? E precisam ter, inclusive por segurança do voo e também porque a companhia precisa vender, né? Você imagina se as pessoas entrassem no avião e ficassem morrendo de medo, desesperadas ali, né? A gente teria um problema, né? Então é muito importante que você tenha esse processo. O que eu gostaria de... Também não vou poder me aprofundar nesse processo, não vai dar tempo, né? Mas eu já quero te falar alguns processos aqui que são importantes para você já colocar em prática hoje, tá? O primeiro dele, gente, é processo de atendimento, tá? E quando a gente fala em processo de atendimento, não é só o que você vai falar para esse paciente e o que a sua equipe vai falar. E quando eu falo de equipe, não interessa se é você que atende o WhatsApp ou se você tem 10 assistentes ou se você tem 10 secretárias. Eu tô querendo dizer que tudo que for dito para o paciente tem que ser igual entre os pacientes, né? Então, quando a pessoa entra em contato com você pela primeira vez, você tem que ter uma mensagem de recepção, né? Você não pode falar, oi gata, oi tudo bem? Cada um fala uma coisa, quando é você fala uma coisa, quando é a sua equipe fala outra coisa, isso não pode acontecer. Você tem que ter scripts, você tem que ter mensagens prontas de recepção, né? A gente sempre tem aquelas perguntas top mais, né? Quais são as perguntas que mais acontecem ali no consultório. Então, você tem que ter já essas mensagens prontas. Mensagem de boas-vindas tem que estar pronta. Mensagem de pergunta de preço, né? Até quando a gente entra nas aulas do atalho, que são 3 aulas super profundas sobre esse atalho, eu falo muito sobre esses scripts, né? O que a gente responde quando o paciente pergunta preço, né? O que dá certo, o que não dá, gente, eu já testei de tudo, né? A gente entra nesses scripts de boas-vindas, né? Que dependendo do que você fala ali de boas-vindas, você atrapalha esse paciente tomar a decisão de vir pro seu consultório, né? Mas de qualquer forma, você tem que ter script, né? Você tem que ter frases não, né? Você tem que ter pontuado, organizado aquilo que você vai falar, né? E você e toda a sua equipe tem que estar alinhado, tem que todo mundo fazer a mesma coisa, tá? Então, você tem esses scripts de boas-vindas. É muito importante também nesse processo de atendimento que você tenha esse mesmo processo no atendimento presencial, né? Então, tudo aquilo que é organizado no WhatsApp, quando o paciente entra em contato com você, toda aquela organização das respostas, a forma como você responde, todo o processo ali no WhatsApp, ele também tem que estar alinhado com o que o paciente sente quando ele chega no seu consultório. Então, não adianta você fazer um script ali de boas-vindas muito bem feito, o paciente agendar, e ele chegar no seu consultório e a recepção tá um caos, tá suja a recepção, ou ele chegar no seu consultório e ninguém atendeu o interfone, ou ele chegar e ter um chá de cadeira para te esperar, né? Paciente particular, eles não toleram esse tipo de coisa, né? O convênio já tá super difícil, mas imagina paciente particular, né? Então, você ter essa organização desde o WhatsApp, isso faz parte do processo. E tem que ter processo para tudo. O que eu te adianto? Quanto mais processo você tiver, e esses processos, eles precisam estar documentados, né? Então, tem que ter, assim, as regras do seu consultório. E isso não importa se você tem uma equipe enorme ou se você tem uma equipe pequena, tá? Você tem que ter esses processos. Então, o paciente entrou em contato com você, tem que ter os scripts no atendimento do WhatsApp, tá? O que vai falar, como vai falar, né? Já um detalhe importante aí nesse processo de atendimento, que é uma coisa que eu tenho feito nos últimos 3 anos e que me pouparam muito tempo e que fazem os pacientes agendarem muito rápido aqui comigo, eu sempre, quando a pessoa fala, oi, quero agendar, no mesmo momento eu já retorno com 2 opções de data e horário. Eu não pergunto mais, o que você quer fazer? De onde você é? Não, eu já
mando 2 opções de horários para a cidade base, que é São José dos Campos, né? Então eu falo, olha, se for em São José dos Campos, as datas e horários é tais. Se for em Taubaté, me avisa pra gente ver. E se for em Caraguatatuba, as consultas são assim, assim, assado, né? Então eu já faço isso, porque as pessoas não têm tempo para ficar, né, aquele ping-pong no WhatsApp. E outra, né? Haja recepcionista para isso, né? E se é você que faz esse atendimento, meu Deus, vai demorar um tempão, né, para você conseguir, de fato, agendar essa consulta com o paciente. Então, aqui no meu consultório, um dos processos que eu instalei, por exemplo, já há 3 anos, que dá muito certo, que eu tô compartilhando aqui com você, falou, oi, quero agendar, você já vai mandar 2 opções de horário, como funciona a consulta, quanto custa essa consulta, e se você cobra a consulta antecipada, você já vai mandar a chave Pix, que é o que eu faço, tá? Então, eu já mando tudo isso já com a chave Pix, e normalmente, quase, sei lá, 99% das vezes, nesses 2 horários, a pessoa já aceita um e já faz o Pix. Tá? E isso dá muito certo pra você. Espero que dê certo pra você também, você vai ver que vai dar, tá? Então, a gente tem esse atendimento no WhatsApp, esse script. Outra coisa importante, né, é esse recepcionamento, né, esse processo de recepção desse paciente. Então, eu tô falando isso pensando um pouco na primeira consulta, que também, quem tá comigo lá aprofundado no atalho, a gente tem uma aula só sobre primeira consulta. Gente, a primeira consulta, assim, sendo muito sincera, tá? É a coisa mais importante que você tem na sua vida, é a primeira consulta. Só dentista que entende o jogo, tá? Sabe disso. Ninguém vem aqui contar isso pra você assim, do jeito que eu tô fazendo. E é a mais pura verdade. Primeira consulta é quem determina o jogo. É a primeira consulta, gente, a coisa mais importante. Você precisa urgentemente aprender a fazer uma primeira consulta, assim, sensacional. E essa primeira consulta, não importa se ela é videochamada. Eu aqui faço bastante consulta online, que eu atendo paciente do Brasil todo e do exterior. Eu atendo muito paciente do exterior. Então, essa teleconsulta, ela também é muito importante, né? O que você vai falar, como você vai fazer. E a primeira consulta presencial também. Então, assim, esses scripts, eles também precisam estar, né, desde o WhatsApp até nessa primeira consulta. Não dá pra você chegar, isso é ter processo, tá? Não dá pra você atender meio-dia o João e 1h da tarde a Joaninha e cada um você fazer uma consulta diferente. Isso não existe. Você tem que ter o processo da consulta. As consultas, elas precisam ter padrão. Como é em todo lugar, né? Quando você vai em qualquer lugar que preste um serviço, que é um serviço bom, você vai ver que tem processo. Tudo tem começo, meio e fim. Tudo que você vai falar pro paciente tem que ter começo, meio e fim. Então, ter esse processo desde a sua, né, principalmente na primeira consulta, é fundamental, tá? E também, um outro ponto aí que faz parte desse processo é você ter tempo com esse paciente, tá? Gente, tem uma coisa que eu vejo falar muito pouco, até nesses cursos que eu faço aí, que não tem nada a ver com odontologia, que é, eu brinco que é aquela cereja do bolo, tá? Que é o tempo com o paciente, tá? Um tempo atrás eu fiz uma experiência de reduzir o tempo de consulta aqui no consultório. Não deu outra, comecei a ter problema. As pessoas, elas pagam por atenção. Escuta o que eu tô te falando. As pessoas pagam por atenção. Então, não vai rolar alto valor, alta percepção de valor com correria. Uma coisa é você fazer uma consulta otimizada, que é ter os processos tão bem organizados, tudo com começo, meio e fim, que daí você consegue diminuir o tempo de consulta. Outra coisa é fazer consulta correndo. Então, assim, coisas que eu já te indico nesse atalho. Acabe com encaixe. Isso não existe, tá? Não tem valor encaixe. Isso não tem percepção de valor, né? Você vai fazer um negócio bem feito. As pessoas precisam pagar para você fazer uma coisa bem feita. Então, honre isso, faça uma coisa bem feita. Então, primeira consulta, gente, não é 15 minutos. Avaliação não é 15 minutos. Isso não existe, você não vai vender nada bom em 15 minutos, né? Então, é 1h de consulta, né? As consultas dos tratamentos, você tem que ter começo, meio e fim para as consultas de tratamento. Para um clareamento, para um canal, para um tratamento de Invisalign, para um tratamento de aparelho fixo. Tem que ter começo, meio e fim essa consulta. Isso faz parte do processo que eu tô trazendo para você. E também isso faz parte da experiência do cliente, né? Os pacientes, eles precisam ter uma jornada, uma experiência boa com você. Porque toda vez que o paciente pisa no seu consultório, que ele passa com você, essa jornada, essa experiência boa é importante, porque isso vai agregando valor lá na cabecinha dele para fomentar a indicação e para fomentar ele ficar com você e
continuar comprando de você. Porque a nossa profissão não é uma profissão que você faz um atendimento prontual e obrigada, tchau, nunca mais. Não, normalmente a gente fica com aquele paciente, ou aquele paciente fica na nossa clínica com os outros colegas da clínica geral, ou enfim. Né? Então, essa percepção de valor, ela é uma construção. Ela é uma construção. E é por isso que tem que ter tempo, né? Não dá pra fazer nada correndo, nada chutado. O paciente, ele percebe, ele sente, tá? E aí, isso você acaba com o processo, né? Você acaba com um processo de começo, meio e fim, né? Que faça sentido, que seja de alta percepção de valor. E também você acaba com a experiência do cliente. Você torna uma experiência ruim, né? Então, que é gravíssimo, né? Hoje em dia, nós somos em muitos. A concorrência é feroz, você sabe disso. Concorrência é feroz, a gente não tem espaço para experiência negativa. Não tem espaço. É uma experiência negativa e esse paciente vai embora do seu consultório. Essa é a real, essa é a verdade, né? Então, assim, o tempo, ele ajuda muito. Ele faz toda a diferença nessa percepção de valor do paciente com você, tá? Então, falei pra você aí algumas coisas do processo pra gente poder ter esse atalho, né? E você encurtar o caminho do progresso, do sucesso aí na sua profissão, tá? Então, a gente falou dos scripts, a gente falou aqui do WhatsApp, do presencial, da experiência do cliente. E eu gostaria até de acrescentar aí um tema desse processo, tá? Que é uma coisa também que eu acho que é muito pouco falada, eu não vou poder passar por essa aula sem tocar nesse assunto com você, que é a comunicação não verbal, né? Quando a gente fala da comunicação não verbal, gente, é o seguinte, as pessoas, elas olham pra você, elas olham pro seu espaço, elas estão tendo percepções, né? Elas estão julgando, não no sentido pejorativo, não, elas estão tendo percepção. Então, não adianta nada você ter um Instagram com uma ótima linha editorial, não adianta nada você ter um atendimento pelo WhatsApp ou telefônico ótimo, com um script bom, com um script bem feito, um script que dá certo, né? E a pessoa chegar no seu espaço e você tá de qualquer jeito, né? Então, você não tá com jaleco sujo, você tá amassada, você tá com cara de cansado, a sua equipe tá de qualquer jeito, né? A sua assistente tá toda desleixada, a sua assistente tá sem uniforme, a sua assistente não tem postura, né? Isso não pode acontecer. Lembra lá da entrada do avião, né? A gente não pode estar com a equipe toda desleixada. Então, isso faz parte. Mesmo que você não tenha uma equipe grande, né? Você tenha... você seja sozinho, por exemplo, essa postura, esse processo, essa linguagem não verbal, ela conta, tá? Então, jamais o paciente entrar no seu consultório e tá uma bagunça, ou você tá falando sobre outras coisas na frente do seu paciente, né? Aqui, no meu consultório, por exemplo, um dos meus processos, e eu entro nesses detalhes ali do passo a passo do atendimento lá dentro do atalho, dentro dessas 3 aulas que eu te falei, eu jamais me comunico com a minha equipe na frente de um paciente. Porque isso gera ruído. O paciente, ele tá tendo percepções ali, né? Então, você imagina, eu tô ali na boca desse paciente, né? Aí eu lembro que eu preciso fazer alguma coisa com outro paciente. Eu lembro ali na hora. Aí você imagina, eu tô na boca dele ali e eu falo: ô, minha assistente, então, aquele paciente lá, marca a consulta, faz aquilo. Eu não faço isso. Ou eu tô ali na boca desse paciente e aí eu vejo que, sei lá, ele tá com alguma questão ali que vai precisar resolver, né? E eu não posso falar: ó, anota aí que esse paciente tá com esse problema. Eu não faço isso, né? Ou você tá ali na boca desse paciente e você lembra que esse cara tá te devendo, né? Aí você fala: né? Ó, não pode esquecer de cobrar ele no final da consulta. Você imagina fazer esse tipo de coisa? Não dá, né? Então, por exemplo, eu tenho do lado da minha bancada uma folha com uma caneta. E aí, sempre que eu preciso me comunicar alguma coisa com a equipe, qualquer coisa que seja, né? Qualquer tema, qualquer coisa, eu faço assim, ó, pra equipe, ó. Sempre faço assim. E aí, as minhas assistentes já sabem, já pega o papel, já traz pra mim. E aí, eu muito profissionalmente... tô ali na boca do paciente, eu me viro, pego a caneta, escrevo algum recado para as minhas assistentes. Por exemplo, esse paciente precisa pagar a consulta, ou esse paciente não pagou tal coisa, né? Ou, ó, anota que esse paciente está com cárie e eu preciso vender o tratamento de restauração para ele, né? Ou, olha, sei lá, esqueci de agendar o paciente de terça-feira às 15 horas. Tô escrevendo para não esquecer, né? Então, assim, são detalhes aí da percepção de valor
que fazem toda a diferença, né? Então, dentro desse processo, a gente jamais fica batendo papo sobre o Réveillon, sobre o Natal, sobre, né, com a equipe ou com outro dentista que tá ali te ajudando, né? Então, ter essa postura no processo de atendimento, que é essa linguagem não verbal, a forma como você se porta, a forma como você se comunica, é muito, muito, muito importante mesmo. Infelizmente, eu descobri isso errando. Infelizmente. Só que você tá aqui comigo, você não vai passar por isso, tá? Então a postura da sua secretária, a postura das suas assistentes, a postura que você tem desde esse primeiro atendimento, até a forma que você manda um áudio para esse paciente, você precisa ter processos, tá? Então, já falamos das redes sociais, já falamos aqui sobre os processos, até dei exemplos aqui de processos, né? Agora a gente vai falar do segundo pilar aí para você ter esse atalho, né? Então, como eu te falei, são alguns passos, né? Então, a gente pensa ali na rede social, a gente pensa nos processos de atendimento, processos de comunicação, e agora a gente vem pro Bem Me Quer, né? Que é o processo de venda, né? A venda, ela faz parte de um desses processos, mas eu não posso não tocar nesse assunto com você, porque o atalho, assim, a venda, ela é, assim, um grande pilar do atalho, porque quando você tem capacidade de vender, quando você desenvolve essa capacidade de vender, meu amigo, você pode trabalhar em qualquer consultório, em qualquer lugar, você pode ter consultório próprio, você pode trabalhar no consultório dos outros, você pode ir para a China. Você nunca mais passa perrengue com a odontologia, nunca mais, tá? E eu vou te ensinar o passo a passo detalhado. Eu pego na sua mão e te ensino lá dentro do atalho. Aqui eu já vou te ensinar algumas coisas também que você já vai pegar já vai começar a fazer isso hoje, tá? Bom, eu tô acostumada a vender auto-ticket, tá? E aí, dentro dessa minha jornada vendendo auto-ticket, eu comecei a perceber que para eu viver a odontologia que eu sonhava e que eu, graças a Deus, hoje conquistei, eu precisava ter zero perda de venda. Zero. Eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, não dá. Eu não vou atender 30 pacientes por dia. Não quero também, né? Que eu preciso ter vida, né? Eu quero ir pra academia, eu quero ter vida, eu tenho filho pequeno, eu preciso cuidar da minha casa, da minha vida, né? Então não dá pra eu ficar nessa vida aí de 7 às 7 da noite, não quero. Então eu não posso perder venda, né? Todos os pacientes que vierem na minha frente, eu tenho que ter 100% de venda. E hoje eu realizo isso. É muito raro o paciente não fechar comigo e eu falo isso com propriedade, com maestria. Eu não perco venda. Por quê? Eu implementei esse processo de venda tão bem boladinho, tão quadradinho, redondinho, né, que é a expressão, que eu não tem como a pessoa falar não pra mim no processo de venda, tá? E aí, eu vou te ensinar esse processo de venda agora, tá? Primeira coisa, tá? Então, se você não anotou, presta atenção, depois você anota, tá? Primeira coisa é nunca, never, hipótese alguma, venda com o paciente deitado na cadeira. Nunca, tá? Quando eu atendo em consultórios, né? Já atendi dezenas de vezes em consultório que não tinha mesa, né? Até na minha aula lá para os recém-formados, eu até falo isso para eles. Eu falo, gente, quando você for escolher um consultório para você alugar, não escolhe consultório que não tem mesa, que isso vai atrapalhar o seu processo de venda, tá? E é verdade, tá? Gente, venda é relacionamento. Então, para você ter relacionamento, você tem que ter esse tete a tete aqui, ó, tá vendo? Olho no olho, frente a frente. Você frente a frente, você olhando para esse paciente. Isso é técnica de venda, tá? Então, com o paciente deitado ali, morrendo de medo, não querendo estar ali, com o braço cruzado, com a perna cruzada, ele todo acuado, você mais alta que ele. Isso não existe, você não vai vender nada assim, tá? Então, primeira coisa, o paciente nunca, never vai estar deitado na cadeira, tá? A venda, ela sempre acontece com o paciente frente a frente com você, sentado na mesa do escritório. Exceções quando esse paciente já é seu paciente há muito tempo, você já vendeu várias coisas para ele, aí sim, com ele sentado, pós algum procedimento, né, alguma coisa assim, aí com ele sentado, você na altura, olho no olho, você vende alguma coisa num ticket baixinho, tá? Mas depois eu entro nessas exceções com vocês, mas de regra, não existe venda com o paciente deitado na cadeira, tá? Não existe. Só de você fazer essa pequena alteração, você vai ver a mágica acontecendo, tá? Então, não existe vender com o paciente deitado na cadeira. Outra coisa, não vai conseguir vender, eu tô te afirmando também, não vai conseguir vender você falando.
O paciente, ele precisa de uma linha de raciocínio, ele precisa de uma construção na cabeça dele, para no final você virar uma chavinha da urgência e ele fechar com você. E você não consegue virar essa chavinha da urgência, que é o quê? Nossa, preciso disso. Pego o cartão e pago. Né? Então, quando você vai numa loja, você olha a roupa, gostou, nossa, preciso dela, você pega o cartão e compra. Né? Toda compra que a gente vai fazer, a gente vira uma chavinha da urgência, que é tipo, eu preciso disso, vou pegar o cartão e vou pagar. Você não consegue fazer esse processo de venda se você não constrói a narrativa na cabeça desse paciente. Então, você tá com um paciente na sua frente e falar pra ele, então você tá com cárie, você tá com isso, aquilo, a gente precisa fazer, é muito difícil a chavinha virar na hora e ele fazer o tratamento com você. Isso é difícil. Isso é muito difícil. O que começa a acontecer? Você começa a perder venda atrás de venda. Você perde venda, perde venda, perde venda. Aí você pega um paciente que talvez já passou em outros dentistas, que já tá com aquele problema há um tempo, que ele já tá com a chavinha meio que virada, aí você consegue vender. Aí você vai falar pra mim, os pacientes não querem fazer tratamento. A odontologia tá péssima. Ninguém quer fazer. Não, não é verdade. Não é verdade. Você não tá conseguindo vender porque você não constrói o raciocínio com esse paciente. Aí, se você não constrói esse raciocínio, a chavinha, né, que eu tô te falando, pra pegar o cartão e pagar, ela não vai virar. Ela não vai acontecer. Aí você passa raiva depois, porque daí você vê que esse paciente que tá ali com o dente aberto, com uma cárie, ou que ele tá com o dente todo ferrado, tá viajando. Né? Por quê? Porque a agência de viagem conseguiu criar uma narrativa na cabeça dele de que aquilo é importante para a vida dele, é urgência. E aí ele vira a chavinha, pega o cartão e compra a viagem, entende? Então, tudo isso é processo de venda. Então, como que você vai fazer isso na prática, tá? Para você construir essa linha na cabeça, né? Esse raciocínio com o paciente e você vira essa chavinha em todas as suas consultas de primeira consulta, consulta de avaliação, né? Da forma que você quiser chamar aí. Primeira coisa, é você começar mostrando o que é certo. Me fala, como que o cara vai saber que ele tá com problema sendo que ele não tem a referência do que é o certo? Não tem como, isso não acontece. Então, você vai começar, né, mostrando pra ele qual é a referência, tá? Então, você vai né, recebeu o paciente e tal... Você vai mostrar pra ele a referência. Olha, pra você ter saúde bucal, tá? Pra você ter saúde plena, a referência é essa. Tem que ser isso, 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 aquilo. Entendeu? Vai ter que desligar um pouquinho o ar, Ju. Uhum. Não, porque daí minha voz vai embora. Aí você vai construir, vai mostrar pra ele qual é a referência, tá? Lá no atalho, eu mostro como que eu faço aqui de forma aprofundada, né? O que eu mostro, os vídeos, tal. Aqui nessa aula eu não tenho tempo hábil pra fazer isso, tá? Mas você vai mostrar a referência. Você sabe qual é a referência da saúde bucal, não sabe? Poxa, você é dentista, né? Ou a referência do que é ter a ROF, né? O que é ter uma pele saudável? O que é ter uma idade facial compatível com a idade cronológica. Ou, contrário, como ter uma idade facial melhor do que a idade cronológica, por exemplo. Né? Então, se você for da ROF. Se você for de boca, você vai mostrar pra ele primeiro o que é. Qual que é a referência. Né? As pessoas não tem como você construir na cabeça de ninguém a importância daquilo se você não constrói o raciocínio, né? E você tem que ter um ponto de partida. E o ponto de partida é mostrar o que é o certo, o que é ter saúde bucal. E aí você vai mostrar, olha, seu fulano, ter saúde bucal é isso, ter isso, isso, isso e aquilo. A gente tem que ter um time pra fazer isso, senão você vai dar palestra pro paciente, você vai dar, né, uma coisa muito longa e isso cansa o paciente, porque você ainda tem que... Você não pode cansar esse paciente, né? Porque você tem que vender. Então, por isso que tem que ter o time certinho, tá, gente? A primeira consulta, ela é mais ou menos dividida em blocos, tá? O primeiro bloco é a recepcionamento, a experiência desse cliente. O segundo bloco é essa parte que eu tô te falando, né? Você, pensando assim nessa divisão de blocos, é você mostrar a referência pra ele, né? Então, você vai contar como que é. Aí, depois de mostrar essa referência, você vai mostrar pra ele como tá o dele.
né? E aí tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer pelo escaneamento, você pode fazer por foto, você pode fazer por foto profissional, você pode fazer por aquela câmera intraoral. Aí, né, tem várias formas, cada colega gosta de fazer de um jeito. Eu tenho os meus preferidos, né? Eu compartilho sempre isso. Os meus preferidos é foto profissional e o escaneamento, tá? Mas você pode fazer de várias formas, né? Mas você tem que ter o dele, ele precisa ver, né? Então, aquela coisa do paciente estar deitado na cadeira com o espelho, sabe aquele espelho que a gente usa na faculdade? E aí você mostrando com o explorador o dente, ele com o espelho vendo, gente, isso não funciona, você não vai conseguir vender, tá? E lembrando que vender é bom, a gente vende saúde, a gente vende coisa boa, certo? Então, você não vai, com ele na cadeira, você não vai falar nada. Você só vai fazer a sua avaliação clínica, tá? Aí, com ele fora da cadeira, no tete a tete, igual eu te falei da mesa, da importância da mesa, aí sim, você vai explicar pra ele a referência, né? Então, você vai explicar a referência, o que é ter saúde bucal, o que é ter uma face boa, né? O que é... E aí, depois, você vai para a parte da vida dele, né? Aí, você vai mostrar a boca dele, a face dele, como que tá. Né? E aí você vai mostrando aquilo. Tem que ter um cuidado danado na hora de mostrar o do paciente, porque tem uma linha muito tênue entre o cara achar que você tá esculachando ele, né? O paciente achar que você tá esculachando e o paciente ligar essa chave de urgência de falar, meu Deus, eu preciso resolver isso, tá? Então tem uma linha tênue. O que eu te aconselho? Tenha cautela nas palavras, né? Não fale nada no diminutivo, nunca. Fique falando coisa dentinho, esse dentinho, esse probleminha, nunca fale isso, porque você infantiliza o seu atendimento, você menospreza a parte técnica, né? Você diminui, né? E não acho você que você tá falando dentinho, carizinha, que significa que você tá amenizando o problema, né? Porque isso não é verdade, você tá só diminuindo a percepção de valor, né? Então, quando você for mostrar, você vai falar de forma natural, de forma técnica, mas assim, com elegância e sem ficar aterrorizando esse paciente. Tem que ter cuidado com isso, tá? Senão o paciente também vai se afastar de você. Te falo por experiência. Então, você vai com todo cuidado, com toda elegância, né? E todo profissionalismo, sem falar gíria, pelo amor de Deus. Sem ficar falando gíria, sem ficar falando alto, né? Sem ficar... Porque o paciente pode sentir que você tá expondo ele. As pessoas morrem de medo da exposição. Elas morrem de medo do julgamento. Então, a primeira coisa que eu, né, vou compartilhar com vocês, que eu falo para meus pacientes aqui, eu falo, olha, vou te mostrar como está a sua boca, mas o objetivo é só para você ver aquilo que eu estou vendo. Não é para te apontar problema, tá? Não tô querendo te apontar problema. Eu quero que você veja sobre a sua saúde bucal, de forma clara, de forma objetiva. Tudo bem? Aí a pessoa, tudo bem, né? Porque as pessoas ficam com medo até de ir ao dentista, achando que a gente vai ficar julgando essa pessoa depois, né? E aí você vai falar dessa maneira com o paciente, assim, cada um tem um jeitinho de falar, né? Mas você vai falar mais ou menos assim. E aí eu compartilho com você aqui, né, como que eu falo. E aí você vai falar, olha, vamos ver a sua boca. E aí você vai mostrando, né, pontuando, olha, lembra que eu falei que o dente tem que ser assim, o seu dente tá assado? Lembra que eu falei tal, o seu tá assim, tal? E você vai criando esse grau, né, você vai criando esse contexto. Porque daí a pessoa, ó, pensa comigo, ela já sabe o que é o certo. Agora você tá mostrando, né, você tá evidenciando o que ela precisa fazer. O terceiro ponto é você partir para venda, né? Aí sim você vai falar, bom, e eu tenho uma notícia ótima para você. Tudo isso que nós vimos, né, que está prejudicando a sua saúde e a ausência de saúde na sua boca, nós vamos resolver, né? E eu sempre gosto de ter sempre uma percepção bem otimista, tá? Eu falo sempre para meus pacientes, olha, a notícia é boa, que bom que você tá aqui, porque a gente tem soluções super modernas, super eficientes, não acho que é tão demorado quanto você tá imaginando, né? Os pacientes, eles realmente acham que o tratamento odontológico é muito longo, né? Então, por exemplo, eu vejo pacientes que deixam de procurar tratamento endodôntico, preferem fazer extração, porque acham que o tratamento de canal vai demorar meses, né? E aí você fala, olha, não, né? O tratamento ele é feito em uma, no máximo 2 sessões, né? O paciente, nossa, né? Às vezes a pessoa acha que tirar um dente vai ser em uma sessão, por isso que ela prefere tirar um dente do que tratar. Então, aí você apresenta essa solução, né? E aí na hora de apresentar a solução, você vai falar como funciona o tratamento, né? Então, a primeira parte dessa venda específica do tratamento, tudo isso, gente, eu e Najara,
faço já na primeira consulta, no primeiro atendimento, tá? Porque eu entendo que as pessoas não têm tempo de ficar vindo e indo em você. Tem alguns processos, eu já fiz por muito tempo um script de 2 consultas, né? Hoje eu vejo que não funciona mais, as pessoas mudaram, o ritmo é outro, né? E aí eu faço sempre tudo numa primeira consulta. Por isso que eu tô te falando que no atalho a gente tem que ter o time das coisas, né? Então, nessa primeira consulta, você vai segmentado em blocos, né? Faz parte do processo, por isso que tem que ter os processos. E aí, né, nessa parte do bloco, da venda, né, do procedimento, a gente também sempre prioriza os procedimentos de maior urgência, tá? Então, quando a gente pega aquelas bocas que tem 1 milhão de coisa para fazer, não adianta você ir da profilaxia ao implante final, né? Isso é muito difícil do paciente aceitar. Ele só vai aceitar fazer tratamentos imensos com muita coisa se você fizer aquele esquema de boleto com parcela pequena. E aí a gente entra num tipo de negócio muito específico, né? Que tem que ter bala para fazer isso, né? Porque a inadimplência em boleto é altíssima, a inadimplência em boleto, né? Tem que ter bala, tem que ter gestão, você tem que ter controle pleno de gestão para você fazer uma coisa dessa. Esses parcelamentos a longo prazo, com valores pequenininhos, né? A gente tem uma coisinha chamada inflação, né? Então, assim, tem que ter bala. Se você é novo, recém-formado, se você não tem uma equipe grande, se você não tem, assim, domínio de gestão, meu conselho é não mexe com isso, porque precisa de ter um controle muito claro de gestão, tá? E aí, fica difícil vender, né? Porque vai dar um ticket muito alto, vai dar aí 60, 70 mil, e numa coisa que o problema nem é o dinheiro, tá? O problema não é o dinheiro, o problema é o paciente tangenciar isso. Ele acha que demora, ele vai achar que demora. E as pessoas estão tudo pra ontem. Então, assim, o meu conselho que eu te falo, que é pra você fazer gol e vender 100% dos seus pacientes separe em blocos, tá? Então, bloco de maior urgência, bloco a médio prazo e bloco a longo prazo. O bloco de médio e longo prazo você só menciona, você não formaliza em dinheiro, em valores, não precisa, o paciente não tá preocupado, ele quer saber o que ele precisa fazer, tá? Você vai falar pra ele, olha, calma, a gente vai fazer a parte mais importante, depois a gente vai fazer isso e a longo prazo a gente vai fazer aquilo. Não adianta você fala pro paciente, você querer fazer tudo, você já querer fechar tudo isso, porque tudo isso é um processo e as coisas podem mudar ao longo desse processo, né? Então, eu sempre já situo esse paciente sobre as etapas, tá? Você pode mencionar, mas meu conselho, né? Falando por toda a minha experiência e por tudo que eu ando dentro desses consultórios aí. Faça segmentado. Não fale 500 mil coisas que ele tem que fazer, porque isso vai afastar o paciente de você, isso vai atrapalhar a sua venda, tá? Daí você fala essa parte principal, né? E aí, o que é a parte principal? Normalmente, eu preparo de boca 1, né? Que é tratamentos, profilaxia, restaurações, tratamento periodontal, endodontia, ortodontia, né? Aquelas, preparo para prótese, né? Ou mesmo já ir para a parte de prótese, né? Então, enfim. É sempre isso. Agora, se você é um implantodontista, aí você vai ter que já, né, já ir para essa parte final, por exemplo, né? Mas aí como que você percorre isso, né? Quando eu chego nos consultórios de implante, eu percebo, né, esses consultórios de alta performance, eu percebo que eles, os doutores de implante, eles trazem esse processo do implante ali para essa parte emergencial, né? Então faz como se fosse um daycare, né? Um dia para resolver essa parte de saúde bucal e já segue para a parte do implante, tá? Então ele inverte a ordem, porque senão não vai conseguir fazer venda, né? Não vai conseguir fazer venda. Então eu te aconselho a fazer dessa maneira, né? Aí você parte pro bem, pro me faz rir, né? Que daí explica o procedimento. Quando você vai explicar o procedimento, é importante você já falar primeiro os benefícios, sempre, tá? Esse procedimento, ele é bom para isso, isso e aquilo. E aí depois você fala como funciona esse procedimento, tá? Porque o paciente, ele não quer saber o como, meu amor. Quem gosta de saber o como é a gente, que é técnico. O paciente, ele quer saber só se é bom para ele e se vai funcionar para ele. É isso. Aí você explica os benefícios primeiro, né? Na hora de explicar o tratamento. Benefício, benefício, benefício. E aí depois você
pontua como, né? Como? Através de um aparelho transparente, através de um implante que tem tal performance, através de um tratamento microscópio de endodontia, tá? Mas não precisa entrar em super detalhes do como, tá? A maioria dos pacientes, ele só quer saber se é bom para ele. E aí você pincela ali o como, e aí você parte para venda, que daí você vai apresentar tudo isso que você falou num plano de tratamento, num orçamento, da forma que você quiser chamar. Eu não gosto de chamar de orçamento, tá? Porque o orçamento, na minha percepção, dá margem para novas cotações, né? E o plano de tratamento, ele é individual. Sou eu que fiz esse plano. Não tem outro Inajara. Não tem, sou só eu, né? Então, assim, eu particularmente gosto de chamar de plano de tratamento. Eu acho também que isso agrega aquela coisa da comunicação, não, da comunicação, né? Ela agrega. A forma como você pontua, como você fala, ela traz uma mensagem, né? Então, eu chamo de plano de tratamento. Aí eu apresento esse plano de tratamento, né? Daí eu vou pontuar ali coisas importantes desse plano de tratamento. Gente, até o plano de tratamento tem que ter processo. Quando você entrega um plano de tratamento, você não pode entregar assim, ó, restauração, valor tal. Isso não é plano de tratamento. Sabe o que é isso? Isso é você jogar o valor, assim, tá? Outra coisa, né? Já, acho que nessas alturas do campeonato você já sabe que você não vai falar nada de boca para esse paciente, né? Você vai falar tudo na mesa e tudo isso que você conversou no plano de tratamento de alguma forma vai estar encaixado, tá? Você nunca fala valores assim, ó, tudo chutado. Isso não existe. Você é profissional, você tem que formalizar tudo isso, tá? E aí eu chego para essa apresentação do plano, tá? Como é a minha apresentação do plano? Eu dou esse plano para os meus alunos, né? Para eles replicarem, para eles aperfeiçoarem. Se quiser só trocar o nome e usar, pode usar também. E aí eu entrego esse plano, tá? O que é importante ter no plano? Formalizado, né? Tudo isso que você explicou, né? Como vai ser, é importante estar no plano. Outra coisa que eu gosto de colocar nesse plano, que eu entrego para o paciente. Ai, Najara, mas você imprime, você entrega. E se esse paciente for em outro lugar? O problema é dele, gente, né? Tem coisa que não dá para você controlar tudo. Não tem problema nenhum entregar. Tem gente que, eu não entrego o papel. Gente, para. Entrega o papel, entrega numa pasta bonita, numa pasta em L, novinha, né? O papel bem impresso, né? Grampeado certinho. Ele claro, ele límpido, não pode ter erro de ortografia, não pode ter erro, né? O papel, ele também tá numa construção, até porque muitas vezes o paciente, ele só não toma a decisão ali na sua frente, porque ele precisa consultar quem vai pagar ou outra pessoa na casa, né? E aí, se você leva esse papel que tá construído toda essa linha de raciocínio, esse papel todo de qualquer jeito, a pessoa que pegar o papel, ela não vai entender. Então, essa formalização do plano de tratamento, né, que é o plano de tratamento, ela também precisa estar bem organizada, também tem que ter um processo. Para que uma pessoa que não foi na consulta, quando ela pega esse papel, ela entenda o processo, ela entenda como vai ser o tratamento, né? Então, o que eu te oriento, né, para você fazer aí de atalho, para você ter um plano de tratamento bem feito. É você esquematizar esse plano de tratamento, como vai ser o tratamento, né? Como que vai começar, quais são as dúvidas, quais são os valores, quais são as etapas desse tratamento, o que ele vai pagar, né? O que é a parte de laboratório, o que é a parte de aparelho, o que é a parte dos seus honorários, como é feito o pagamento, tem desconto, não tem desconto, qual a forma de pagamento, até que data é para fechar, até que data tá aquilo, tem desconto, não tem desconto, se tem desconto, até que data, né? E também já ali o termo que o termo não, né? Que é o contrato, né? Ali o contrato, o que tá incluso, o que não tá incluso, como que vai ser o tratamento. Esse contrato, ele tem uma particularidade também, muito importante, que foi um erro que eu fiz, inclusive eu até abordo sobre esse tema de contrato, né? Tudo sobre contrato, como que você se protege juridicamente na aula, no podcast, na entrevista com o Dr. Limark, tá? Vai aqui nas descrições do vídeo e também ali dá uma sapeada aqui no canal que você vai achar essa aula com o Dr. Limark, ela é muito legal para você proteger, né? Você se proteger juridicamente. Então, nesse contrato é importante que ele não seja longo, tá, gente? Não dá para você deixar um contrato ali de 10 páginas, tá? Posso mandar o plano de tratamento de PDF? Pode. Tá? Aqui, normalmente, eu tenho 2. Eu salvo um em PDF e eu gosto de imprimir e entregar numa pastinha, tá? Eu acho que dá certo, os pacientes gostam também, pelo menos aqui comigo eu sinto isso.
E aí tudo discriminado, tudo direitinho. E na última página já tem esse contrato também, tá? Porque é comum aqui no meu consultório os pacientes já assinarem, já fecharem tratamento na mesma hora. Isso é muito comum aqui pra mim. Porque todo esse processo tá pronto, né? Ele funciona perfeito, né? Ele vai do começo, meio e fim, cria essa linha de raciocínio no paciente. No final, o contrato é só a formalização disso tudo que foi construído. E aí, falando desse contrato, é importante que ele não seja longo, né? Como eu vinha falando pra você. Contrato, gente, são cláusulas pontuais, sequinhas, tá? Isso, aquilo. Não precisa ser 10 páginas de contrato. E termo de consentimento não é contrato. O termo de consentimento é depois. Lá depois, ao longo do tratamento, né? Quando iniciar o tratamento, isso é depois, tá bom? E o contrato bem sequinho, ele é importante também. E aí, dessa forma, você amarrou a venda, você fez essa venda com começo, meio e fim, tá? Tudo isso que eu te falei, você já consegue colocar em prática hoje, tá? Dá uma olhada no seu plano de tratamento, se ele tem começo, meio e fim. Tudo isso que eu te falei, né? Ele tem que estar lá dentro desse contrato, né? Ele tem que ter essa construção, né, do contrato não, perdão, do plano de tratamento, ele tem que ter essa construção também, tá? E depois a gente vai pro último passo, digamos assim, do atalho, né? É sobre você ter a fidelização desses pacientes, né? Vender é muito bom, mas é melhor você vender várias vezes, né? E é muito mais barato, né? Um paciente novo, ele custa dinheiro, é caro, né? Você trazer um paciente novo, você tem que construir toda a sua imagem no Instagram, você trabalha pra isso, gente, é caro, é demorado. E caro, quando eu falo caro, não é só no dinheiro, é também no seu tempo, na sua energia. Então, você fidelizar esse paciente é muito importante. E como que a gente faz para continuar vendendo para esse paciente? Uma coisa que eu faço todo mês aqui no meu consultório, que são as campanhas internas. Gente, o seu paciente, ele tem que voltar a comprar de você. Em vários âmbitos. Desde escova elétrica, tá? Você pode vender dentro do seu consultório. Até você vender novos tratamentos, né? Então, você vender tratamentos para os parentes desses pacientes, né? Eu falo sempre assim, olha, gente, toda a família do meu paciente tem que vir passar comigo. Então, eu sempre crio campanhas pensando nisso. E essas campanhas são todas internas, tá? Então, todos os pacientes, você vai sempre trazer novidades para ele, né? Então, vou dar um exemplo prático para você já começar a implementar no seu consultório. Então, vamos supor que esse mês você vai fazer uma campanha para tratamento de clareamento, tá? Tem uma aula também de como fazer a campanha externa, né? Pra gente que não é seu paciente vir passar com você. Tem uma aula disso, mas eu vou te ensinar agora como você vai fidelizar fazendo campanhas internas, por exemplo, né? Fazer esse paciente continuar comprando de você. Lembrando que comprar odontologia é bom, porque a gente tá vendendo saúde, a gente tá vendendo bem pras pessoas. Tem gente ficando rico com cigarro, bebida e bet. E a gente não, a gente tá ganhando dinheiro de maneira honesta, de maneira de fazendo bem para as pessoas, tá? Então, toda vez que eu falo vender, eu tô falando de coisa boa, de fazer tudo isso com ética e com o melhor para o seu paciente, tá? Então, vamos supor que você quer vender clareamento. E aí, o que vai começar a fazer? Você vai começar todos os pacientes que passam com você oferecer a campanha de clareamento, você comentar com esse paciente sobre essa campanha de clareamento. Então, por exemplo, terminou o atendimento ali, você vai falar, olha, estamos essa semana, esse mês, na campanha de clareamento. Ela funciona assim, assado. Aí você senta o paciente na cadeira, né? E aí você já tem ali aquela folha formalizada de como vai ser essa campanha de clareamento. Ou, se é um paciente que você já tem intimidade, você já vai contar pra ele que essa campanha, olha, esse mês, fulano, a gente tá com uma campanha de clareamento aqui no consultório, mas é só pra paciente, porque eu não tenho agenda pra pacientes de fora. Como que funciona essa campanha? Pra você ter uma ideia, o clareamento aqui no consultório custa R$ 2.500, mas nesse mês a gente tem uma condição especial, que é o mês do sorriso Whiteness, e aí aqui o clareamento, ele vai funcionar da tal e tal forma, e aí o valor são 3 parcelas de tantos, entendeu? E outra coisa, gente, na venda, eu entro nesses detalhes sobre esses gatilhos, né? Os gatilhos de venda, como que você faz o passo a passo da venda. Mas, também um ponto bem alto para você vender é sempre você apresentar tudo parcelado, tá? Gente, marca de luxo faz isso, tá? Então, auto ticket você pode apresentar parcelado, que isso faz diferença, tá? Uma coisa é você vender algo de 10 mil, outra coisa é você vender 12 parcelas de
tantos, né? Então, assim, isso faz bastante diferença, né? Aquela coisa assim, 10 mil caro, né? Mas 10 parcelas de 1.000 barato, entendeu? Então, é dessa maneira, tá? Os pacientes pensam desse jeito. E ainda tem mais uns truquezinhos aí sobre essa forma de apresentar os números, tá? E aí, você vai sempre ter uma folha, né, ali de cabeceira, né, quando você entra em campanha, e eu te indico fazer campanha sempre, tá? Você tem aquela folha de cabeceira já apresentando, ó, o clareamento é tal. Então, vê uma baixa ali no consultório, viu uma baixa de venda, a agenda deu aquela diminuída, hora da gente ir para as campanhas, hora de ir para as campanhas. Eu uso muito as campanhas aqui no consultório, dá muito certo, tá? E aí, isso é uma forma de fidelizar os pacientes. E sempre é muito legal você agregar valor nessas campanhas, né? Então, você fala, olha, é importante você fazer o clareamento por isso, aquilo. O clareamento aqui, ele é diferente por isso, aquilo. E o valor é tanto e agora está tanto. Só que assim, você tem que oferecer para todo mundo, né? Para todo mundo que, claro, possa fazer, né? Você tem que falar. O que acontece é muito, muito comum os dentistas terem vergonha de vender, né? A pessoa fica com vergonha, fica, ai não, a pessoa botou aparelho, ela não quer fazer clareamento. Não. Todo mundo quer fazer clareamento, todo mundo quer melhorar, né? E assim, você oferecer. E aí, o que é legal dessas campanhas de fidelização? Não é só vender para esse paciente que já tá passando com você. É você também falar para ele que ele pode trazer algum parente dele, né? Então, você pode falar, olha, essa campanha é só para pacientes do consultório. Ou, assim, um marido, um filho, uma esposa, tá, fulano? Então, assim, se sua esposa, se alguém da sua casa tiver interesse, pode participar, né? Porque é uma condição especial só esse mês. E aí, gente, outra coisa, não dá pra você ficar fazendo a mesma campanha várias vezes ao ano, né? Então, por exemplo, vai fazer uma campanha de clareamento, você tem que fazer 2 vezes o ano. Porque se toda hora você oferecer, o paciente vai falar, mas a Elite sempre tá com desconto, né? Então, eu até tenho um mapinha de sugestão, né, das campanhas, né? Então, você faz ora campanha de clareamento, ora campanha de contenção, ora campanha de profilaxia, ora campanha do aparelho infantil, sei lá, ora campanha de botox. Você vai criando essas campanhas internas para você ir trazendo esses pacientes, né, para eles recomprarem de você e também para você laçar esses pacientes que são os parentes desses pacientes, né? Eu tenho uma campanha de escaneamento que eu faço também normalmente 2, 3 vezes no ano, gente, que é assim, o que mais dá certo aqui no consultório. É o que mais dá certo, porque o escaneamento ele ainda é uma coisa nova, né, aqui no Brasil, né, digamos assim, a maior parte dos dentistas ainda não tem o scanner dentro do consultório, então isso é ainda um diferencial, ainda, né, que daqui a pouco todo mundo vai ter, não vai mais ser diferencial. E aí eu sempre faço com os pacientes do consultório essa campanha do escaneamento, né, e isso me traz muito paciente novo, traz toda a família do paciente através dessa campanha de escaneamento, né, e eu faço muito isso com clareamento, com as campanhas de check-up, com as campanhas zero cárie, por exemplo, né? A gente faz uma campanha zero cárie. Então, assim, é muito importante essa fidelização, tá? Tem gente que acha que para fidelizar paciente é você ficar entregando presente pro paciente, tá? Presente, isso só deixa o paciente sempre na expectativa de ganhar algo, né? É como se a gente mimasse esse paciente. Você pode mimar, você deve mimar o seu paciente, mas nunca ache que fidelizar é dar presente, tá? Fidelizar nada mais é do que você ter sempre um bom atendimento, de você sempre propor soluções que sejam rápidas, práticas para esse paciente. Isso é fidelizar o paciente, tá? Então, esse é o atalho, né? Tô trazendo para vocês aqui alguns insights, coisas que eu faço na prática. Eu tô no jogo, tá? Eu tô no jogo, eu sei o que eu tô falando. Eu passo por vários consultórios sempre, atendo em outras clínicas, tô sempre em contato com muitos dentistas. Então, tudo que eu tô passando para vocês aqui é o ouro, é a caixa preta da odontologia. Eu espero que você tenha tido insights valiosos sobre esse atalho do seu sucesso. Te convido a vir comigo para aulas bem profundas sobre o atalho. São 3 aulas super, super completas, com material, com script, tudo que pergunta, tudo que fala, o passo a passo da venda, tudo isso que eu te falei, super profunda, super profundo, tem lá no atalho. Mas aqui nessa aula eu acho que eu já consegui aí trazer bons insights para você. Deixa nos seus comentários se você gostou dessa aula, se você tem alguma dúvida. Já clica aí no botão para você curtir, para você me sinalizar se isso fez sentido para você, se eu agreguei de alguma forma para você, tá bom? Nós juntos somos mais fortes, conte sempre comigo, deixa nos comentários também sugestão de aula e não deixa de
se inscrever no canal, porque daí você sempre vai ter novidades em primeira mão para te ajudar na sua prática clínica, para juntos a gente valorizar a nossa profissão e a gente fazer aquilo que a gente ama, que é cuidar de pessoas, cuidar de sorriso, certo? Eu espero você na próxima aula aqui no canal e não deixa de se inscrever nesse canal, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.